E aí, galera, tudo bom? Aqui quem está falando é o professor Dami. Hoje vamos ver um processo de racionalização de denominadores. O que seria isso? Racionalização de denominadores são quando existe uma fração onde o denominador é uma raiz, certo? E onde essa raiz não pode ser, não podemos tirar essa raiz quadrada. E o que fazemos quando temos o denominador com raiz? A gente faz o processo de racionalização. E para que serve isso? A gente simplifica essa fração para poder calcular ela. No caso, os denominadores não sendo raiz, fica mais fácil calcular esse tipo de fração, certo? Aí, no caso aqui, quando a gente tem um denominador que seja uma raiz e não temos como tirar, a gente faz o processo de racionalização, que é justamente simplificar essa raiz, certo? Para fazer isso, a gente vai repetir a fração com a raiz, com o denominador em raiz, e multiplicar por uma fração onde o numerador é essa mesma raiz e o denominador também. Por quê, gente? Se eu multiplicar raiz de 3 dividido por raiz de 3 é a mesma coisa que 1. Aí, para se facilitar aqui, a gente multiplica para se cancelar a raiz de baixo. Por quê? Quando a gente for fazer, aqui no caso, a gente vai fazer 2 vezes raiz de 3, vai ficar 2 raiz de 3. E agora, se a gente for fazer raiz de 3 vezes raiz de 3, isso é a mesma coisa, a gente repete a raiz e multiplica que está dentro da raiz, tá certo? Que isso aqui vai ser a mesma coisa que raiz de 3 sobre raiz de 9. Note que quando a gente faz a raiz vezes a raiz, as raízes repetimos o valor que está dentro e cancelamos a raiz, que aqui vai ser com a raiz de 9, a raiz de 9 vai ser 3, e aqui racionalizamos esse denominador, tá certo? Ou você faça isso aqui, ou pode ser a mesma coisa do que raiz de 3 ao quadrado, que é ao quadrado, que isso aqui ó, se cancela, certo? Porque se o objetivo da raiz é encontrar um valor que multiplicado por ele mesmo deu resultado, como aqui a gente está elevando ao quadrado, a raiz já cancela a raiz quadrada, tá certo? Vamos ver outro exemplo que também trabalha com esse tipo de processo, certo? A gente pode fazer raiz de 3 sobre raiz de 5, onde tem raiz de 5. Note que são só valores diferentes, gente. O processo é do mesmo jeito. A gente repete o numerador e o denominador nessa fração. Desculpa, aqui é 5, raiz de 5, vezes, aí repete o que está com a raiz, repete em cima, raiz de 5, numerador, só multiplicar pela fração, e depois o denominador também, raiz de 2, raiz de 5. Vou fazer 3 vezes raiz de 5 é a mesma coisa que 3 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 vai ficar raiz de 5 ao quadrado, raiz de 5 ao quadrado, que essas raízes aqui se cancelam. Ao quadrado cancela a raiz quadrada. Isso aqui vai ficar 3 raiz de 5, sobre 5. Certo, gente? Outro exemplo também com uma constante multiplicando a raiz. Vai ficar 2 sobre 4 vezes raiz de 7. Se a gente fosse fazer com uma constante multiplicando, ficaria desse jeito aqui, ó. Repete a fração, 4 raiz de 7, deixa eu fazer de outra cor para vocês verem que eu estou solucionando. 2, 4 raiz de 7.
Isso aqui vai ficar... Vou repetir esse valor que está no denominador, gente, que é o 4 raiz de 7 sobre 4 raiz de 7. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 4 raiz de 7 e 4 raiz de 7 vezes 4 raiz de 7. Isso aqui vai ficar 8, a gente só multiplicar essa constante que está fora, 8 raiz de 7, certo? Multipliquei 2 vezes 8, 8 raiz de 7. E 4 vezes 4, 16. Raiz de 7 vezes raiz de 7 é a mesma coisa que raiz de 7 ao quadrado. Ou, se você preferir, vou fazer aqui, ó, raiz de 7 ao quadrado. Tá certo? Isso aqui eu cancelo a raiz. Eu cancelo a raiz porque é elevado ao quadrado. Um número que está tirando a raiz quadrada, é só cancelar. Isso aqui vai ficar 8 raiz de 7 sobre 16 vezes 7, gente. 16 vezes 7, 7 vezes... Aí vai ficar 8 raiz de 7. 7 vezes 10, 70. E 7 vezes 6, 42. 42 vai ficar 112. Nossa resposta aqui. Se você quiser simplificar, para ficar mais bacaninha, certo? Você note que tanto o 8 quanto o 112 divide por 4. No caso, se for simplificar mais ainda, se você quiser, ou se a questão pedir também, né? Aí você pode fazer o seguinte. Vou dividir o 8 por 4, dá 2. E se eu dividir o 112 por 4, aqui vai dar 2, raiz de 7 sobre, aqui vai dar 28. Que ainda também pode simplificar por raiz de 7 sobre 14. Tá certo, gente? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou, curta, compartilha e se inscreva no canal. Beleza? Valeu vocês!